e você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Gostaria que a reflexão ficasse em todo o capítulo, porém eu vou ler do 1 até o verso 8. Ok? Atos, capítulo 10, dos versos 1 ao verso 8. Posso ler um pouco mais do capítulo, mas depois eu aconselho você a ler, chegando em casa durante a semana, essa passagem. Vamos lá, primeiro verso. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Provavelmente Lucas está nos relatando um momento histórico onde o evangelho começa a chegar para os gentios. No capítulo 9, ele nos conta do apóstolo dos gentios, a sua conversão. Paulo se convertendo, tendo uma visão do próprio Cristo, com uma motivação totalmente contrária àquilo que o fez parar no meio do caminho. Ele sai para matar aqueles que são do caminho, não há nenhuma disposição de conversão, de transformação, de um coração derramado diante de Jesus. Pelo contrário, há uma resistência humana muito forte. Jesus vem e rompe todas essas barreiras, faz esse homem olhar para dentro de si, perder a visão num processo dele de profunda reflexão e transformação. E ali se estabelece o apóstolo dos gentios, o homem que Deus estava escolhendo para levar o evangelho para além do povo judeu. Agora no capítulo 10, diferente daquele coração de Paulo, tem um homem totalmente oposto. É um homem já com coração piedoso. A palavra nos fala que a fé que havia invadido o seu coração já era uma fé compartilhada entre os seus filhos, a sua esposa. Era algo vivenciado na própria casa, era algo que a experiência diária era experimentado. Então a fé já não era uma coisa somente de Cornélio, mas era uma coisa de toda a sua casa. Era uma fé que também já respondia de maneira generosa. Nos dá a entender que podia ver alguém passando por alguma dificuldade, que o coração dele, carregado de misericórdia, estendia as mãos, fazia alguma coisa por essa pessoa, ajudava nas suas necessidades. Era alguém com vida devocional estabelecida, dizendo que ele orava. Ao mesmo tempo, a gente percebe que é um processo parcial, é alguma coisa que ainda está sendo construída. A coisa ainda não fechou. Ele está orando, ele está entregando parte dos seus bens, ele está exercendo misericórdia, ele está agindo com amor, porém não é ainda um processo fechado. E aí, nesse aspecto, o anjo do Senhor aparece, visita a sua casa. O anjo invade o seu mundo e fala: amigo, Deus está prestando atenção em você. O Eterno está te olhando e está vendo que você é boa gente. Está gostando do que vê.
Você de fato tem mostrado provas que essa relação sua com Deus não é uma relação fingida, mas ainda o que você conhece é um conhecimento parcial. E eu vou trazer alguém aqui na sua casa que vai clarear a sua vista. Você vai perceber aquilo que deve ser total na sua vida, como hoje tem sido algo parcial. E diz a ele, manda alguém chamar Pedrão, extremamente resistente a entrar na casa de um homem como esse. Pedro está esperando a comida ficar boa no fogo, ele está com o estômago vazio, e sentado, aquele momento que o cara está esperando a comida ser colocada na mesa e a patroa dizer, pode vir. Nesse processo de espera da comida ficar pronta, ele entra num êxtase. E aí desce um lençol com vários animais. E aí uma voz diz a ele, pode experimentar. Ele diz, que é isso? Eu só como o que a mesa do judeu aprova. Eu não posso pegar um pedaço desse animal porque a minha cultura, a nossa história, o nosso cerimonial não permite. Aí há um toque de santificação sobre aquilo, dizendo, agora eu santifiquei, pode comer. E ele continua resistente a se aproximar daquilo que a sua cultura, a sua história diz que é impuro. E aí, mais uma vez, e pela terceira vez, ele se rende. Porque dentro da cultura judaica, a insistência numa conversa, chegando a terceira vez, dizendo, até aqui o assunto está encerrado. Você me ama 1, 2, 3 vezes. A mesma coisa aqui, por várias vezes você vai ver que o assunto em debate, ele chega à sua intensidade no terceiro ponto. Quando a mesma coisa é repetida pela terceira vez, alguém tem que ser convencido que um está errado e o outro está certo. Não pode avançar. E a gente não pode nunca dizer para Deus que ele está errado. Então, se o nosso diálogo com ele está avançando, a gente se arrepende, a gente concorda com Deus e diz, está certo. Ele falou que isso é somente um símbolo do que eu começo a fazer na vida de um homem chamado Cornélio. Vai chegar aqui uma turma que ele vai mandar, vai bater na sua porta, você vai atendê-los e você vai dizer sim para o convite que eles vão te fazer, que é você ir até a casa desse homem e você vai dizer para ele do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus. Agora, o que isso nos ensina, primeiramente? Desse movimento de salvação de Deus que está acontecendo para além das nossas barreiras, dos nossos obstáculos e do nosso processo de participação. Esse texto está nos dizendo de um movimento divino. Todos nós oramos, queremos, pensamos, desejamos a salvação de muita gente. Quem aqui não está desejando a salvação de alguém da sua família? Desejando a salvação de um filho, da esposa, do esposo, a transformação de alguém, de um pai, de uma mãe. Isso é muito comum. E o que esse texto está nos dizendo é que Deus está trabalhando para além das nossas ações. Que Deus está se revelando mesmo antes da gente dizer que Ele existe. Que Deus está falando aos corações muito antes da gente abrir as Escrituras. Que Deus está se mostrando a homens e mulheres numa cidade como essa, antes mesmo da gente chegar lá como igreja. E mesmo sem essa pessoa perceber que isso está acontecendo, esse movimento amoroso de Deus em salvar, em transformar homens e mulheres. Deus é totalmente responsável pela salvação de homens e mulheres no mundo. Nós não conhecemos Deus
porque nós temos um esforço humano próprio, carregado de energia, que a gente vai tirando as mantas ou os obstáculos que faz a gente percebê-lo. A gente conhece Deus porque Ele vai se aproximando. Ele vai chegando perto. Antes mesmo de Cornélio conhecer toda a verdade de Deus, a verdade de Deus já estava sendo vivida, compartilhada e derramada sobre a sua casa. Deus está trabalhando do lado de fora das nossas igrejas, dos nossos ministérios e das nossas iniciativas. Nós estamos aqui nos encontrando com Deus nessa noite. Isso é real, isso é vivo, isso é transformador. É um encontro comunitário. Mas Deus está para fora dessa porta, desse portão também, encontrando com homens e mulheres nas esquinas, nas casas, nos prédios, nos apartamentos. Gente com profunda depressão, com angústia, procurando solução para a sua vida. E o que Ele nos convida é para sermos sensíveis ao seu movimento ao nosso redor, a ouvir o que Ele está fazendo nos corações das pessoas que estão perto da gente, para que a gente se torne participante de algo que Ele já iniciou. A salvação é um milagre. A salvação não é uma produção humana, eu não consigo gerar isso. A fé é um milagre, a salvação é um milagre, é algo que Deus faz no coração do homem. Quando Cristo ressurreto se apresenta aos olhos de um homem pecador, ele cai de joelhos. É um coração que se arrebenta diante do Evangelho de Jesus. A gente deve viver essa certeza como igreja, que Deus está agindo, que Deus está soprando, que Deus está agindo na sua casa, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, nas pessoas do seu trabalho. E um convite lindo de Deus é para que você seja participante naquilo que Ele está fazendo e no coração das pessoas que estão sendo tocadas ao seu redor. Eu não tenho condições de salvar alguém, eu não tenho condições de transformar alguém, mas eu posso ser sensível ao movimento de Deus nas casas, nos corações e nas pessoas dessa cidade, de tal forma que eu participo da beleza da salvação no coração de homens e mulheres pecadores. Amém? Ou seja, o nosso encontro com qualquer pessoa não quer dizer que foi o primeiro encontro com Deus com essa pessoa. De vez em quando eu fico ali na porta, e é interessante esse movimento de Deus no coração de homens e mulheres. Gente que eu nunca vi, gente que jamais eu teria um contato andando pelas ruas dessa cidade. E de repente, de maneira inexplicada, um carro para, a pessoa desce, ela pega a sua família, chega e entra e senta. E eu falo, qual é a participação que eu tenho nisso tudo? Quem sou eu para achar que dou conta de entender e de ter o controle do sopro de Deus sobre o coração das pessoas? Pedro, eu já estou andando com um homem, eu estou olhando para ele já tem muito tempo. Pedrão, eu já estou vendo a oração dele, o coração. Pedro, você não conhece, você não viu ainda, mas você precisa ver quando o Cornélio senta com a esposa na hora do almoço. Que oração bonita que Cornélio faz, Pedro. Pedro, você precisa ver como o filho dele está entendendo quem eu sou, Pedro. Aquele garotinho, eu já estou tirando as escamas do olho do garotinho, Pedrão. E aí, meu amigo, eu só quero que você vá lá, mas não atrapalha não. Eu já estou fazendo tudo, eu só quero
que você participe daquilo que eu estou fazendo no mundo. Não chega lá querendo dizer como é. Não vai colocando regras, não vai dando ordem não, Pedrão. Porque eu sei quem é Cornélio. O coração dele é piedoso. Eu sei que a fé já está lá, ele já é meu. Mas ele precisa saber que também você é. Pedro, ele precisa entender que ele não está sozinho, que ele tem um irmão. Então, quando você chegar lá, não chega querendo apresentar alguém que ainda ele não viu. Quem sabe ele não tem toda a clareza de quem eu sou, como eu estou me movendo. Mas eu estou lá. E mesmo você não indo, eu continuo lá. Mesmo você resistindo e não querendo, eu vou estar lá. Mas eu quero que você participe. Você está entendendo? Primeiro eu estou dizendo aqui, para gente salva. Você está entendendo o que você foi chamado por Deus para fazer? É para dizer para a gente que Deus já está chamando de filho, que Ele tem um irmão, que é você. Que Ele já tem uma igreja, mesmo que Ele não conheça, que é essa daqui. Gente que já está olhando para o alto e chamando Deus de Pai. E Deus está olhando do alto e está chamando de filho, mas ainda Ele não entendeu o seu lugar, o seu espaço. E a igreja que Deus quer utilizar para que Ele possa crescer na graça e no conhecimento daquele que o salvou. Deus está agindo. A gente daqui a pouco vai para casa. Ligar a televisão, terminar de assistir o Fantástico. Comer o que sobrou do almoço. Mas Deus continuará tocando vidas de homens e mulheres. No restante, quando o culto acaba, o movimento de salvação de Deus não acaba. Quando a gente dorme, Deus não fecha os olhos. Ele continua se movendo de maneira linda, extraordinária, no meio de homens e mulheres pecadores. Esse encontro belo de Deus. E as pessoas estão tão abertas para isso. As pessoas estão pedindo para que alguém diga para elas e afirme se aquilo que está acontecendo no coração delas é realmente um processo de transformação e de conversão genuíno. As pessoas estão à procura de homens que conhecem o que é ser filho de Deus, para olhar nos olhos delas e dizer: você é um filho, uma filha de Deus. O que está acontecendo na sua vida é um processo de transformação do Senhor. Não perca a oportunidade, você que é salvo, de colocar as mãos sobre alguém e fazer uma oração. Fui no estabelecimento comercial sexta-feira. Provável que ela venha qualquer dia aqui. Aí cheguei, ela falou bem assim: você é professor, palestrante, o que você é? Falei: eu sou pastor. Ela falou: eu percebi que você falava. Falei: obrigado, eu não sou mudo, mas falo mesmo. Ela falou: que coisa boa. Aí ela começou a contar da sua história, da sua caminhada espiritual, da sua vida de fé, com toda a sua família, as dores, as angústias. E aí no final, aquele dali era a primeira semana daquele estabelecimento comercial. Eu falei: chama todo mundo aqui, eu posso orar por vocês. Vem cá, orei, coloquei a mão. Ela falou assim: que coisa linda. Eu estava orando aqui no meu cantinho, sabe essa coisa de Cornélio? Eu estava orando, falando com Deus agora. E você chega aqui para orar pela gente. A gente nem pediu para você, você que quis orar. Você que leu a Bíblia. Esse movimento de Deus. Você sai de casa achando que você vai pagar a conta. E Deus está te chamando para salvar a gente.
Você sai de casa achando que você vai encontrar gente no trabalho para poder desenvolver a função do dia, e Deus está te chamando para compreender o que Ele está fazendo no coração de Cornélio. E se Deus, em sua infinita graça, quiser fazer com que essa pessoa chegue aqui e sente ao seu lado e seja membro dessa igreja, que assim seja, mas esse não é a nossa finalidade. Se ele achar que a igreja dele é a igreja da esquina, que Deus o abençoe e que toda a riqueza de Deus naquela igreja possa ser vivida e experimentada por ele. Porque eu não estou aqui para chamar a gente para o meu gueto, para a minha parede, eu estou aqui para ver o que Deus está fazendo para além desse lugar e ser participante nisso. Amém? É isso que está acontecendo aqui em Atos 10. É Deus chamando um filho dele que sabe que é filho e levando para a casa de um outro que já é filho de Deus, mas não sabe que é filho, para que ele possa olhar nos olhos de Cornélio e dizer: você é meu irmão. E Cornélio possa perceber que existe um irmão para além da sua casa. Que a fé não é mais a fé de um gueto cultural e de um povo. Que aquele fenômeno de Pentecostes, onde todos falavam em línguas diferentes, nas suas próprias línguas, e aquele fenômeno chegava e eles ouviam falar das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Ou seja, Deus tem uma mensagem e quer que o mundo a conheça. Esse movimento do sopro de Deus, da agenda de salvação de Deus, está aberta para além das nossas ações. A segunda coisa que eu gostaria que você entendesse é que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ninguém faz com que a fé aconteça a partir dos seus esforços, do seu entendimento. A fé não é um processo no campo da intelectualidade. A fé é um presente, é um dom que cai sobre corações pecadores. Você está vendo os dois mundos se encontrando pela fé? O mundo santo do anjo, perfeito, sem máculas, chega até na casa e invade o mundo do homem pecador, de Cornélio. É o mundo santo de Deus invadindo o mundo pecador de Cornélio. Esse é o Evangelho. O Evangelho é a visitação de Deus para homens e mulheres pecadores que passam a experimentar dessa nova vida dada pelo Evangelho, pela fé, que também é dada pelo próprio Deus. Então, em tudo isso, não existe nada que a gente possa fazer a não ser aquilo que Ele já está fazendo. Qualquer coisa, para além disso, é o construir de uma religião. A religião é esse esforço humano, é a nossa energia colocada na tentativa de encontrar aquele que está para além dos nossos olhos, para além do nosso alcance. Isso é religião. Esse esforço, e aí a gente faz um processo, a gente ganha energia, a gente sua um bocado, a gente tenta fazer isso, a gente paga uma promessinha aqui, a gente faz ali. Isso daí é a religião, esse esforço que a gente vai fazendo para ver se em algum momento ele presta atenção na gente. Agora, a fé não. A fé é a certeza. É algo concreto. É absoluto. Tomou conta do coração. É algo que eu não estou vendo, que eu não estou tocando, mas eu creio. A religião é uma busca de bênção para si. É esse caminho que o cara quer ser abençoado, mas tem como finalidade somente ser abençoado. E tudo se resume em ser unicamente abençoado. Enquanto a fé cristã, essa certeza que fomos chamados para ser uma bênção para o mundo. A bênção chegou não para que eu seja simplesmente abençoado,
a bênção chegou, é para que eu abençoe todo mundo que se aproxima. Vem cá, Abraão, vem andar comigo. Eu vou te dar a fé, de tal forma que você será conhecido como o pai da fé. Só que você será uma bênção para todas as famílias da terra. A fé que eu te dou não é para que você seja um homem abençoado. É para que você abençoe. Enquanto a religião está dizendo que você precisa de uma bênção, a fé está dizendo que você precisa abençoar. Enquanto a religião usa os benefícios do sagrado, do mundo religioso, para si mesmo, a fé cristã usa os benefícios ou a bênção de Deus para salvar o próximo. Essa salvação que chega pelo próprio Deus, que se revela, que se apresenta, que já está tendo um olhar atento para a minha vida, para a minha história, que já está despertando isso, e aí de repente eu caio na igreja, começo a viver todo esse mundo belo da igreja de Jesus Cristo. Mas eu olho para trás e falo, quem é o próximo? Porque a religião tem a preocupação de salvar a si mesmo. A fé cristã sempre vive o desejo, a busca e o olhar ao seu redor para perceber quem que Deus está tocando ao seu redor. Quem é o próximo da lista? É o meu filho? É minha esposa? É o meu pai? É a minha mãe? Quem é o próximo nesse processo? Quem eu preciso olhar nos olhos e dizer que ele tem um irmão ou uma irmã? Na religião, a pessoa busca e pede para poder ter alguma coisa. Na fé cristã, eu só quero ter pelo privilégio de repartir. Eu não quero ter para ter, eu quero ter para dar. Eu quero ter para compartilhar. Eu quero ter para repartir. Eu quero a riqueza de Deus na minha vida, e quando eu falo isso, eu não estou falando de riqueza material, eu estou falando de riqueza de carisma, de dom, de graça de Deus sobre a vida. Eu quero isso para poder fazer com que vidas sejam tocadas, para ajudar pessoas em meio às suas dificuldades. Eu não quero um negócio que tenha como fim a minha própria vida. Eu não quero a riqueza de Deus para ter riqueza de Deus. Eu quero a riqueza de Deus para poder compartilhar e fazer com que outras pessoas sejam abençoadas a partir daquele que me abençoou. Amém? E por fim, para a gente orar. No verso 44, Pedro vem com um baita sermão. Tipo aquele que converteu 3.000 pessoas. Aquele dia do Pentecostes, onde ele se levanta, fala do Evangelho. 3.000 pessoas batizadas, coisa linda. E ele falou, aquele sermão é o bom sermão, né? Diz que o sermão bom é quando que você já prega umas 6, 7 vezes. Você prega sem olhar para o esboço. Billy Graham dizia que o sermão só fica bom depois da 6ª vez pregada. Então esse sermão já tá ali na ponta da língua. Ele vem construindo a história, vem dizendo. Mas aí no verso 44, vem o Espírito Santo e fala, legal, Pedrão, já participou bacana, bastante, tá legal, agora deixa comigo. Eu vou cair no meio desse povo aqui, você vai ver o que vai acontecer. Já está explicado. Eles já entenderam que o que você diz é o que eles creem. Que o que eles creem é o que você diz, já está tudo certo, vocês já estão em paz, porque comigo já está tudo resolvido. Eu precisava resolver entre vocês que precisam se entender, porque eu já entendia vocês já estavam me entendendo. Mas vocês ainda não conseguiam se entender. Precisava de um anjo, precisou de um anjo, parar de fazer alguma coisa aqui na eternidade, descer aí, dar o tempo dele. Precisou você entrar em êxtase também, perder a visão. Precisou a gente ter uma conversa intensa, um debate de 3 vezes, para que vocês pudessem entender. Agora, que você diz tudo que você disse, ele entendeu, que tudo que você diz é o que ele crê, e você está entendendo que o que ele crê é o que você diz, agora deixa que eu vou fazer alguma coisa aqui. E aí no verso 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Amém. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, aquela turma que dizia que o Espírito Santo era um negócio deles,
que Jesus era só para eles, que a coisa para os outros ia ser bem mais complicada. Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo, o mesmo fenômeno de Pentecostes? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Agora que a gente já é irmão, senta aqui, vamos viver juntos. Sabe o que eu entendo? Que a eficácia da nossa ação ministerial, que o nosso esforço, a nossa habilidade, esse negócio que eu estou fazendo aqui já tem 30 minutos, pregação, louvor, tudo funcionando, só tem eficácia se o Espírito Santo soprar, cair sobre a gente. Senão vira tudo um mecanismo, um negócio humano sem sentido. Eu posso ficar falando aqui, usar as melhores palavras, mostrar conhecimento histórico, geográfico, bíblico, mas se o Espírito não se derramar, toda a eficácia de ação ministerial é inútil. O Espírito se derrama e diz: deixa com aquilo que eu faça aquilo que é impossível você fazer a partir das suas palavras. Pedro se cala e o Espírito convence esses homens do seu pecado e do juízo. E eles começam a falar das grandezas de Deus. Ou seja, esse Espírito que faz toda a obra no coração do homem. Na conversa com Nicodemos, vai dizer que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Mistério e liberdade. Mistério porque a gente não sabe de onde vem, que hora acontece, em que momento isso estabelece. É um mistério. Eu estou falando aqui, de repente o Espírito se derrama sobre um coração aqui, outra. Um mistério, eu não consigo cronometrar isso, eu não consigo dizer que hora que vai acontecer, em que momento da música, em que hora, em que jeito, qual é a hora, o que a gente tem que fazer, qual é o planejamento para que o Espírito chegue. Que bobagem. Quem disse que você consegue entender os mistérios e os desígnios de Deus no coração do homem? E a segunda coisa, essa liberdade. Vai para onde quer. Ninguém controla. Ele não é meu. Ele não é de uma denominação. Ele não é de uma agência missionária. Ele não é de uma instituição. Ele não é de um homem. Ele é livre. No momento de tantos egos inflados, de homens cheios de si, de líderes que se acham donos da ação de Deus, que dizem que somente eles têm o poder e detêm a unção especial, que são os ungidos. Muita bobagem, quanta bobagem. O Espírito é livre, está para além do homem, e ele se derrama para você aqui, na sua casa, no seu trabalho. Ele vai se derramar sobre o seu coração. E a gente pode fazer todas as coisas, mas se não tiver um sopro do Espírito, muitas vezes nos paralisando, para que Ele termine a boa obra que Ele começou. Muitas vezes a forma de Deus transformar o coração de um homem e de uma mulher, dar a ele um senso de pecado e de juízo, de arrependimento, e fazer com que ele caia de joelhos, é nos paralisando. Pedro fala, tá bom, ok, chegou agora. Estou me derramando sobre essa turma. E eles são meus. E a partir de agora vocês são irmãos. Amém? Deus está agindo para além do nosso entendimento e das portas da nossa habitação. Deus está para além da casa de Pedro, para além do povo judeu. A fé é um presente de Deus, é um milagre que Deus coloca sobre os corações. E o movimento de Deus é um movimento missionário, um espírito que se derrama
sobre homens e mulheres do Senhor. Amém? Eles chegam, e a hora que eles chegam, é como se fosse o Espírito Santo para Pedro dizendo: parou, pode parar, porque eles chegaram. Acabou.